Dezembro de 2019. A Organização Mundial da Saúde foi alertada quanto a casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Uma semana depois, uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos foi descoberta. Era o começo de tudo. Fevereiro de 2020. O Brasil registrava o primeiro caso. E em abril, quando o país tinha 52 confirmações de coronavírus, a OMS caracterizou a situação da Covid-19 como pandemia. A doença já havia atingido diversos países e regiões do mundo. No Brasil, algumas cidades suspendem as aulas e, em março, o governo anuncia a primeira morte por Covid no país. Em maio de 2020, atingimos a marca de 10 mil mortes. Um ano depois, o Brasil se tornou um dos epicentros da doença no mundo, com 250 mil mortos, mais de 10 milhões de contágios e ritmo lento de vacinação. Ao longo de todo esse tempo, sem tréguas, profissionais de saúde trabalham dia e noite, na luta contra tempo, desinformação e desassistência, para salvar vidas. O coronavírus ele começou junto com a minha carreira como enfermeira. Então, meu primeiro emprego, meu primeiro paciente atendendo como enfermeira, ele era um paciente Covid positivo. Então, foi uma transição do mundo, de um mundo antes da pandemia e um mundo na pandemia, e uma transição também deu como profissional. Meu nome é Amanda, eu sou enfermeira e residente em terapia intensiva. Eu atuei na primeira onda do Covid, em 2020. Aqui, acho que começou em meados de março, mais ou menos, a primeira onda, e foi até o meio do ano deu uma melhorada, e depois voltou agora no final do ano, em meados de novembro, mais ou menos, do ano passado. Meu nome é Hugo, sou enfermeiro, tenho 26 anos, moro na Alemanha há quase 2 anos, mais ou menos. Os setores que, teoricamente, eu iria passar, a gente não tem certeza mais se a gente vai passar, justamente por conta de que a cada dia é necessário abrir mais leitos para a Covid, e aí essas unidades que, teoricamente, a gente iria passar são descaracterizadas e viram setores Covid. Então, assim, de manhã você passa num corredor e ele está liberado, é uma área limpa. De tarde você passa, já está tudo fechado, identificado como área Covid, não pode entrar. Enfim, então é bem difícil. Na época, eu estava dialisando uma criança em um CTI pediátrico e chegou uma outra criança com suspeita. Meu nome é Pamela, tenho 23 anos e sou técnica de enfermagem especializada em hemodiálise. Eu entrei no programa em março e foi quando eu entrei no cenário também. Eu me formei em dezembro do ano passado, então eu já estava preparada para o caos, assim. Meu nome é Estela, eu tenho 24 anos, eu sou enfermeira residente do Programa de Atenção Básica da Fiocruz de Brasília. 3 semanas atrás eu perdi um paciente de 25 anos, que é a minha idade. Então me chocou bastante, porque era um paciente que não tinha nenhuma comorbidade, tinha acabado de se casar, então assim, tinha todo um futuro pela frente e foi impedido, né? Me deixou bem pensativa, porque poderia ser eu, assim como eu acho que eu tenho uma vida enorme pela frente, simplesmente eu posso contrair o vírus e não resistir da mesma forma que aconteceu com ele. Meu nome é Emily Souza Santos, atualmente eu tenho 27 anos, fazer 28, e eu sou técnica de enfermagem do CTI e do SAMU também. Trabalho na emergência e no centro de terapia intensiva. Minha rotina de trabalho antes da Covid já era intensa, mas ela piorou muito depois dos casos de Covid, assim, muito. Quando começou a surgir os casos de Covid foi que a gente começou a começar a diferenciar o que era gripe e o que era, de fato, Covid.
De primeira eu não tive medo, porque a gente ainda não sabia da gravidade da doença, nem sabia que poderia matar tanto, que a taxa de letalidade seria tanta como ocorreu durante o ano. Eu trabalhava no setor de urologia. O meu setor foi um dos setores escolhidos como estação periférica para se tornar uma estação de Covid, porque a minha estação era próxima de uma das saídas principais. Então, por exemplo, se precisasse evacuar os pacientes, alguma emergência, era mais fácil. Assim, dentro do hospital tinham 3 estações, né, que eram para receber pacientes Covid. A emergência, tinha uma emergência específica para pacientes com Covid, tinha terapia intensiva e tinha a minha estação, que se tornou a estação de Covid. A gente recebia pacientes mais basais, né, que não precisavam de cuidados intensivos, não precisavam, por exemplo, de uma ventilação mecânica ou algo do gênero, né? E as primeiras informações que a gente teve da doença, assim, foi meio que um boom, na verdade, né? Primeiro a gente começou a ouvir que, né, os casos começaram a ter casos aqui na Alemanha e, assim, para mim, principalmente, a gente estava recebendo o plantão poucos dias antes e eu fiquei sabendo, acho que eu estava fora, acho que estava de folga nos dias. E falaram, olha, a gente vai começar a receber pacientes de Covid a partir de, semana que vem. Eu falei, oi? Como assim? Mas foi basicamente esse primeiro contato. E aí, assim que a gente começou, a gente teve que reformular um pouco a estação. A gente teve um curso lá de higiene, né, para saber como é que fazer esse paramenta, como é que não é, quais são os tipos de quais são os EPIs que a gente tinha que usar. Nesse decorrer, né, desse tempo que a gente estava trabalhando com pacientes de Covid, ainda tinha um pouco de liberdade dentro da estação, por exemplo. A gente só se paramentava quando a gente tinha que entrar dentro do quarto. Então, do lado de fora, não era obrigatório o uso de máscara ainda, né? A gente poderia ficar andando normal, sem máscara e tudo mais. E aí também, com o aumento dos casos, foi tendo um aumento também das medidas de segurança também dentro do hospital. Então, foi instaurado também o uso de máscara, né? Nos setores. E eu comecei a residência juntamente com o coronavírus. Então, os primeiros 6 meses de residência foram exclusivamente tratando de paciente Covid positivo. E naquela época, era tudo muito novo pra gente. Então, a gente não sabia direito como tratar, a gente não sabia quão letal era aquilo, quão de virulência aquele vírus tinha, se a gente podia contaminar assim de uma maneira fácil ou então contaminar o próximo de uma maneira fácil. Como era tudo muito novo, as pessoas também tinham medo. Pessoas que trabalhavam já na assistência há anos nunca tinham visto nada parecido. Pacientes muito graves, com hipóxia grave, com dificuldade de retorno da saturação. Então eu os via, as pessoas que são exemplos para mim, tendo muito medo de lidar com aquele paciente, de não ter manejo correto para lidar com aquele paciente. E eu acho que o meu maior medo, não só de mim, não só medo meu, mas acho que de todo mundo, era levar aquele vírus para casa. Ao longo do tempo, foi ficando um trabalho muito sobrecarregado desde o início, porque muita gente estava se afastando por terem pego, né, infectado a doença. Aí sobrecarregou todo mundo e, todas as áreas dentro do hospital. Na época eu senti muito medo, né, porque ninguém sabia de onde era essa doença e nem o que era. Então ficava muito vago o que é isso, né? Só víamos notícias na TV de pessoas morrendo. Eu estou numa unidade Covid, não tem Covid para gestantes e puérperas. Mas o meu primeiro contato com pacientes Covid foi ainda quando eu estava passando, teoricamente, numa área limpa, né, na enfermaria, o meu primeiro setor que eu passei. Mas um dos pacientes que estavam em um dos quartos, ele começou a ter alguns sintomas. Então a gente solicitou um teste Covid para ele. Quem coletou a amostra fui eu e ele deu positivo. E aí a gente teve que isolar todo o quarto. Mas aí agora, entrando numa UTI Covid, e eu acho que eu me sinto assim
numa tensão grande de poder prestar o melhor atendimento possível para aqueles pacientes, porque são pacientes extremamente lábeis. Então, ele está aqui instável, a gente faz uma descompressão, a gente nem muda ele de decúbito, a gente faz uma leve descompressão de um lado, o paciente já desatura e demora para estabilizar de novo, e pensando no meu contexto, que são de gestantes, é duplamente ainda uma responsabilidade, né? Porque é a mãe e é o bebê que ela está carregando. No caso específico de uma paciente, ela chegou lá pra gente bem ruim, ela já veio de um outro hospital. E esse outro hospital que ela veio não tinha recursos suficientes, então ela chegou mal sedada, ela chegou monitorizada assim, com o básico do básico, e ela estava com 29% de saturação. E é uma gestante de 22 semanas, né? E acho que ela não tem nem 30 anos. E ela tá lá com a gente até hoje. E aí, para melhorar, né? Melhorar a situação, ela ficou lá com a gente conseguiu estabilizar ela, fizemos todas as sedações. Ela ficou no outro dia. A gente ainda não tinha muito dado sobre ela, a gente não tinha conseguido estabilizar ela no ponto de levá-la para fazer mais exames mais específicos, e num manuseio que eu e mais uma outra funcionária fizemos nela, ela desaturou bastante também, demorou quase 2 horas e meia para voltar a estabilizar. E foi aonde eu falei, nossa, assim, olha a responsabilidade que a gente tem na mão, assim, de uma paciente que está grave, e é ela, e é mais um. E eu não faço a mínima ideia da história dela, eu não sei de onde ela veio, mas assim, as condições com que ela veio me faz pensar que ela é uma paciente que, né, vivia em umas condições talvez precárias, porque até ela conseguir um atendimento, aí o atendimento onde ela foi também não tinha estrutura, até ela chegar para a gente, onde a gente consegue dar uma atenção maior para ela, e ela chegou num estado muito grave. Assim, o que mais me marcou nesse período, acho que foi uma paciente que eu estava cuidando dela, eu estava de noturno, e ela estava tendo uma piora do quadro respiratório dela, e eu entrei lá e tudo mais, e por sinal ela também é enfermeira, ela trabalhava na ortopedia, e ela, tipo assim, eu percebia que ela precisava um pouco mais de cuidado e tal, e aí eu acabava ficando um pouco mais tempo lá com ela, e sentava com ela, né, e tudo mais, pegava uma cadeira lá dentro, todo paramentado, sentava, segurava a mão dela e tudo mais. E uma dessas noites eu tava lá, eu coloquei ela para fazer uma imobilização, né, para ajudar um pouco, e eu segurei a mão dela e ela conseguiu dar uma relaxada. E aí eu fiquei segurando a mão dela, ficando fazendo carinho lá enquanto tava fazendo a nebulização, e eu vi que tinha umas mensagens, umas cartinhas que ela tinha recebido dos parentes, do neto e tudo mais, falando que estavam com muita saudade, que ela fazia falta, e aquilo me marcou muito. Porque, poxa, ela estava ali, a família distante e tudo mais, e ela quase indo, né, quase falecendo e tudo mais, e aquilo me marcou muito. Tipo, eu segurando a mão dela ali, aquele processo de morte e tudo mais, mas graças a Deus ela, tipo, sobreviveu, né, foi para casa, fazer a quarentena em casa, né, depois, ela deu uma melhorada e foi isso. É uma situação que me marcou muito e que era acontecia de várias formas, de várias vezes, perdão, é que quando a gente tinha um paciente, eu e uma outra profissional, a gente estava mobilizando esse paciente COVID positivo para mudar de decúbito no leito ou para fazer algum procedimento que envolvia mexer o paciente no leito, e por causa de alguma situação o tubo orotraqueal se desconectava do ventilador, a gente praticamente sempre, colocava de volta e uma olhava para a cara da outra e falava, meu Deus, a chance de eu me expor agora é muito grande. E inconscientemente a gente segurava a respiração, com medo de se contaminar, mesmo estando com face shield, com N95, com capote, com tudo. Você ainda tem esse medo, porque você sempre acha que você vai se contaminar, mesmo estando todo paramentado. Olha, o que mais me marcou e o que mais me marca, na verdade, até hoje, é eu
sair de um plantão, deixar um paciente estabilizar no paciente que a gente acha que está com prognóstico bom e chegar no próximo plantão não encontrá-lo. E não encontrá-lo, tipo assim, dele ter alta para enfermaria ou para algum outro setor da unidade, é não encontrá-lo do paciente ter ido a óbito. E é o que mais acontece, e às vezes, geralmente, a gente se apega, né, às pessoas, porque CTI eu geralmente cuido com amor, a gente trabalha com amor, não por amor, com amor, então é como se aquelas pessoas fossem da nossa família. O que mais me marcou foi uma vez que eu vi uma cena, né, de um médico tendo que optar para quem ele daria um respirador de boa qualidade, sendo, no caso, uma idosa e uma jovem. E isso eu fiquei meio impactada porque, cara, isso não tinha que acontecer, né? Não tinha que escolher. Na segunda onda, pelo menos, assim, eu senti... Eu fiquei um pouco mais preocupado, porque eu acho que o nosso setor ele tinha uma capacidade... Acho que na primeira onda a gente recebeu, sei lá, no máximo 10 pacientes. E a gente estava bem, assim, com bastante enfermeiros. A gente tinha os nossos enfermeiros da urologia, tinha os enfermeiros que a gente recebeu de outras estações também para ajudar, né, para ajudar a gente. Mas na segunda onda a gente recebeu também a ajuda, mas um pouco mais tardar. Mas assim, o que me preocupou foi a quantidade de pessoas que estavam sendo internadas. Teve um dia que estava eu e mais 2 enfermeiras para dar conta de 15 pacientes com Covid. A unidade, como eu falei, ela é própria para gestantes e puérperas, mas a gente consegue perceber que o número tem aumentado quando a gente começa a receber demanda da gestão pedindo: a gente precisa de um leito de CTI e é para um paciente que não está dentro desse perfil. E fala: a gente não tem aonde botar esse paciente. O paciente às vezes está internado na sala de emergência há 5 dias, a gente precisa tirar ele de lá porque tem mais gente chegando, a gente não tem CTI para colocar. Eles aceitam, e aí a gente aceita pacientes que não são dentro desse perfil da unidade. E às vezes é complicado, porque aí às vezes eles ligam e falam: olha, mas tá chegando uma gestante, mas tem um outro que tá precisando internar um leito de UTI também. Aí a gente fica: tá, a gente só tem um leito, o que a gente faz? Né? Mas assim, outra coisa que me marcou também, na verdade, é que a gente estava recebendo muito paciente de uma casa de idosos específica, que a casa toda de idosa estava, tipo, infectada. Todos os idosos estavam infectados. Estava todo mundo infectado. E, assim, foi nessa segunda onda agora. E, assim, os pacientes chegavam, eram pacientes idosos já, praticamente cuidados de fim de vida. Então, assim, eles vinham pra lá pra morrer. Basicamente isso. Tipo assim, eu lembro que num período de 2 semanas, eu acho que morreram, sei lá, papo de 7 pessoas, 10 pessoas pelo menos. E assim, toda hora você ouvia: fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu. E, nossa, aquilo era horrível, porque você chegava, ok, que você tinha que cuidar das pessoas, mas a gente pensava: gente, a gente é uma estação de cuidados de fim de vida. E aquilo foi muito difícil pra mim. Então você se contaminar talvez fosse o menor dos problemas, mas você contaminar alguém que você ama, alguém que tem uma saúde debilitada, alguém que tem mais idade, eu pelo menos acho que eu nunca conseguiria dormir se eu contaminasse alguém da minha família. O setor realmente que eu passei, as pessoas já estão trabalhando com Covid há algum tempo. Então eu não, assim, o que eu vejo eles falando é que às vezes assim: nossa, como os pacientes têm precisado de mais sedações, e assim, como esses pacientes estão demandando mais da gente. Então, a família para mim era o mais difícil, era o mais complicado, de você chegar em casa e você praticamente se esterilizar inteiro. Passar álcool no corpo, chegar em casa direto pro banheiro, não colocar o tênis que você vê na rua, dar aquele banho de álcool nas compras, porque a minha mãe mora comigo e o meu medo de passar alguma coisa para ela é muito grande, ainda é. Mas naquela época, como a gente era tudo muito desconhecido, era ainda mais complicado essa relação com o medo de passar para a família. Eu moro com a minha tia, que é enfermeira, então em relação à família eu também tenho muito apoio, eu tenho muito suporte. Eu faço de tudo para me precaver, porque por mais que eu esteja vacinada, eu sei que eu ainda posso pegar, ainda posso transmitir. E quando eu entrei, eu não estava nem com expectativa de vacina, mas eu dei sorte, eu fui vacinada logo na primeira semana. Isso eu acho que já me tranquilizou bastante. Eu, pelo menos, fui bem receoso de
chegar em casa, aí já me troquei toda e fiquei de máscara um tempo, até chegar, né, até me sentir confortável para tirar a máscara e ficar perto dos meus pais. A minha mãe já conseguiu se vacinar, ela tomou a primeira dose da vacina, então eu estava um pouco mais tranquila, mas ao mesmo tempo tem o meu pai, que não tinha tomado nenhuma dose, e aí fica naquela incerteza. É complicado, assim, eu sinto medo de contaminar outras pessoas. Então é a todo instante higienizando a mão, é todo instante assim. Chegou da rua, tira logo a roupa, já separa a roupa, já coloca para lavar, já toma banho antes de entrar em casa. Assim, de vez em quando eu ficava me perguntando, gente, será que eu já me infeccionei? Será que eu já me infectei e eu não tive sintoma? Eu sempre fiz essa pergunta, né? Mas o hospital também ele começou a disponibilizar teste para os trabalhadores, né? Gratuitamente. Atualmente eu não fico o tempo inteiro numa UTI Covid. A UTI Covid são em meses esporádicos. Agora a sensação tá melhor, eu diria principalmente por causa da vacina. Então, nossa sensação de segurança com a vacina melhorou muito. A sensação de que você não vai ter uma probabilidade muito grande de não precisar de um leito de UTI se você for contaminado. Isso te traz uma segurança uma segurança muito grande. Com o passar do tempo, você se acostuma com aquela situação de estresse. Então, você se acostuma ao estresse de lidar com o Covid. Então, ele fica um pouco menos tenebroso do que era no começo. Então, a vacina e o se acostumar com a situação de estresse, eu acho que colaboraram pra gente para ficar não tão instável emocionalmente frente a essa situação, que é uma coisa muito difícil, é de você ver atualmente são pessoas jovens, pessoas de 30 anos, que estão com Covid positivo, que estão sendo internadas, que estão sendo entubadas, que estão sendo traqueostomizadas. E quando você tá no ônibus de ir pro hospital para casa, você vê gente na rua, em bares, em festas. E antigamente a gente achava que isso acontecia só com pessoas mais velhas. E hoje eu vejo que não é com pessoas mais velhas, não tá acontecendo. Tem gente de 29 anos que tá precisando de ECMO e não tem antecedentes de doença, não é uma pessoa que era previamente doente. Essa pessoa era uma pessoa como nós e que pegou Covid, foi entubada, precisou de ECMO, então agora tá muito grave e como a gente tá se acostumando a essa situação de gravidade, a gente não tá levando tão a sério mais. Então, se a gente não parar de desrespeitar as medidas, a gente não vai conseguir parar com esse vírus. Eu vejo que parece que estamos enxugando gelo, né? Porque muitas pessoas não respeitam as medidas básicas, não usam máscara, são bares com muita aglomeração. Então, parece que está sendo tudo em vão. E nos hospitais a gente vê a superlotação, cada dia chegando gente mais jovens. No começo a gente via muito idosos e obesos, mas hoje em dia não, é pessoas de 21 anos que a gente está vendo lá. Eu não sei se as pessoas, se elas não têm a dimensão do que era estar internado em um CTI, por conta disso elas estão vivendo, né, o hoje, o agora, como, meu Deus, eu estou muito tempo preso dentro de casa, eu preciso sair. Mas assim, você precisa sair, você sabe que as consequências de você sair é isso aqui. As pessoas acham que elas não sabem o que é ficar internado num CTI, o que é ficar entubado. As pessoas não sabem, elas. Ah, é só ficar entubado, é só botar um tubo na minha garganta. Acho que elas nunca nem viram um vídeo de uma intubação, porque não é uma coisa legal, não é uma situação legal de você ver pessoas jovens, pessoas que teoricamente tinham sua vida inteira pela frente, pais de família, mães de família, trabalhadores, e assim, você fica, meu Deus, como que essas pessoas estão saindo aleatórias na rua e não estão pensando em nada, em ninguém. Então a minha vontade é essa, de levar essa pessoa para ela ver o que é estar internado, para ver se assim sensibiliza ela. A vida é importante, né? Seja de quem for, seja da forma que for, a nossa vida vale a pena. A nossa vida, ela é algo muito raro e
o Covid veio para dizer que às vezes, né, até as pessoas teoricamente sadias, elas podem sofrer sim com as coisas. Então, para a gente não deixar certas ego, certas fraquezas nossas falarem mais alto. Às vezes a gente não dá valor aos pequenos momentos, aos momentos com pessoas importantes. E a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aí, como a gente vai estar aí. A gente não cultiva as nossas relações, a gente não tem prestado atenção em quem está do nosso lado. E às vezes esperar para depois, pode ser que esse depois não chegue. Então, para que a gente valorize esses momentos, sabe? Prestar mais atenção e de ter mais responsabilidade também. De que a gente não vive sozinho, a gente vive no mundo e as nossas atitudes, elas interferem diretamente na vida de outras pessoas. Então, como que eu, né, às vezes na minha vida, na minha pequenez, eu posso ser responsável e diminuir a chance de uma outra pessoa se contaminar, de uma outra pessoa sofrer